Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos à quinta semana acadêmica do IFRJ Campus Resende. Meu nome é Paula, sou professora do campus. Bom, antes de iniciarmos, eu vou reforçar alguns avisos aqui para vocês. Por favor, mantenham suas câmeras fechadas durante a apresentação da convidada. Ao final, quando nós deixarmos aí um tempinho, né, para a conversa, aí vocês podem, se quiser, podem abrir a câmera, abrir o microfone para fazer perguntas, mas durante a apresentação da Andréia, a gente mantém as câmeras e os microfones desligados. Também, se a Andréia preferir, né, a gente mantém desligados. E aí, no finalzinho, abre para comentar, fazer pergunta, enfim. Essas apresentações, elas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do Campus Resende. Os certificados serão enviados em até 60 dias após o término do evento, ok? E as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Para se inscreverem nas atividades, né, que vão acontecer agora mais tarde e também amanhã. Bom, essa palestra tem como título Inovar a Educação com Histórias em Quadrinhos e será oferecida pela Andréia Rocha da Silva, que é graduada em Química Industrial e é residente de Pedagogia do ISERJ, né, o Instituto Superior do Rio de Janeiro, é doutora em Geociência pela UF e pesquisadora do Laboratório de Memória em Educação das Relações Étnico-Raciais, o LabMed. Desde já, nós agradecemos a presença de todos vocês que se inscreveram. A semana acadêmica é sempre preparada com muito carinho pela equipe envolvida e também é abraçada com muito comprometimento pelos palestrantes, convidados. Então, eu quero agradecer especialmente a Andréia por ter dedicado parte do seu tempo, Andréia, na preparação dessa apresentação que nós vamos assistir agora, por ter se disponibilizado a estar conosco nesse momento e por estar compartilhando conosco os seus conhecimentos sobre esse tema que tanto nos interessa, viu? Passo a palavra para a Andréia, mais uma vez, obrigada. Bom, estão me ouvindo bem, né? Então, boa noite a todos, obrigada mais uma vez, que eu agradeci. Agora, agradecendo oficialmente a Semana Acadêmica pelo convite, a professora Paula Rosa também, e a todos vocês que estão me assistindo aqui. Eu agradeço, estou muito feliz, espero que todos estejam bem e que saiam satisfeitos dessa apresentação. Vocês podem interromper, por favor, a qualquer momento, se precisar repetir, voltar, não tem problema nenhum, tá? Pode abrir, perguntar, responder no chat, que eu estou aqui olhando também, eu posso responder. Caso eu não veja, a professora Paula ela pode orientar também e avisar, tá bom, pessoal? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente a minha tela para nós iniciarmos. Retomar a apresentação. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vocês estão visualizando bem. Então, primeiramente, eu trouxe essa oficina aqui para vocês, porque eu sou amante de histórias em quadrinhos. Eu comecei desde o ano passado, né, com essa pandemia, no início da pandemia, a interagir mais com as atividades, com as histórias em quadrinhos, de uma forma geral. E com a pesquisa que eu venho desenvolvendo, e depois será o meu tema de TCC também, eu vejo que a história em quadrinhos ela é muito importante, não só como um mero aparato lúdico de diversão, mas também você, sabendo manipular e usar como recursos pedagógicos, você pode introduzir e servir como um meio, uma ferramenta pedagógica para aplicação dentro da área nas salas de aulas, visando o ensino e aprendizagem de uma forma lúdica e divertida, e uma linguagem acessível também aos alunos. O título aqui que eu escolhi, Inovar a Educação com Histórias em Quadrinhos. Se vocês observarem as palavras inovar, educação e histórias em quadrinhos... Ai, desculpa, deixa eu só desligar aqui, espera que as histórias em quadrinhos, senão vai ficar me incomodando aqui. André, eu vou fazer só uma observação. Oi. Quando tiver faltando assim, uns 5 minutinhos para encerrar o seu tempo, eu vou levantar a mão para você ir finalizando, tá bom?
Tá bom, ou então você pode até no chat, tá bom? Que aí eu vejo melhor. Tá bom, pode deixar. Tá? Então, aqui eu vou iniciar aqui a história, a apresentação. Então, como eu estava falando, o tema, né? Inovar a educação com histórias em quadrinhos, você observa três palavras principais aqui destacadas: inovar, educação e as histórias em quadrinhos. Primeiramente, quando a gente vai de trás para frente, e histórias em quadrinhos, educação e inovar. Então, a gente precisa entender, primeiro, o que vem a ser umas histórias em quadrinhos. Aí eu trago alguns exemplos, né, que todo mundo conhece, as histórias em quadrinhos, gibis, e aqui tem uns exemplos do Super-Homem, da Turma da Mônica, da série dos heróis da Marvel, né, com o Homem-Aranha na capa destacando, entre outros. Então, as histórias em quadrinhos em si significa ter a sua definição como gêneros textuais que permeiam no cotidiano associado a um universo imagético, com narrativa que transmitem e produzem resposta no espectador. Existe dois, né? Existiu, no caso, um e outro que faleceu, e um outro atual, quadrinistas americanos, o que faleceu, Will Eisner, que ele propôs, definiu também as histórias em quadrinhos como uma forma literária e uma forma artística, e chamou como sendo uma arte sequencial, por as histórias em quadrinhos estarem inseridas na nona arte também. E o Scott McCloud, ele formulou como sendo a definição de histórias em quadrinhos como imagens, né, justapostas, sequenciais, que apresentam uma narrativa, e isso vai causar uma comoção, um efeito ao leitor. Antes de nós passarmos também, dar uma continuidade, a gente tem que entender que as histórias em quadrinhos elas estão presentes há muito tempo na humanidade. Elas têm suas origens há muito tempo atrás. Aí, quando você fala assim, muito tempo atrás, como assim? 1960, 1903, 1800? Não. Se a gente olhar para a era pré-histórica, a gente vai observar, entre 30 e 40 mil anos atrás, que as pinturas rupestres já apresentavam imagens ilustradas para contar um fato ou um acontecimento que eram registrados nas paredes das cavernas. Aqui vocês observam a cena, né, deve ser o povo, né, deles unidos, caçando, cercando os animais para a caça, que era a sobrevivência para a espécie naquela época. Depois, mais à frente, há 3 mil anos atrás, antes de Cristo, a gente consegue observar também as imagens, ilustrações nos hieróglifos, no Antigo Egito, onde você observava a história, né, uma narração, um fato dos faraós, contando seu modo de vida, coroação e outros acontecimentos a mais. Depois, mais tarde, foi encontrado um mosaico em perfeito estado, chamado Estandarte de U, que corresponde ao modo de vida, a coroação histórica dos sumérios naquela cidade conhecida como U. Depois, avançando, né, no tempo, já no ano de 107, 103 depois de Cristo, já em Roma, a gente observa também uma coluna chamada de Trajano, que esse coluna de Trajano, por causa do imperador Trajano, que ele pediu para o arquiteto Apolodoro fazer as ilustrações, a representação da vitória, né, da campanha militar, da vitória contra os dácios, né, que é dos inimigos daquela época. Depois, no ano de 1189, a gente observa, já no livro em Portugal, a Bíblia, né, que seria o Apocalipse de Lorvão, a história, a ilustração daquela parte onde tem os 4 cavaleiros, né, que quem conhece a história percebe que eles vêm para anunciar o fim do mundo. E depois, no ano de 1360, já na França, um artista chamado Bois-Clotat, ele ilustra, né, através da xilografura, a passagem do Cristo por ali. Então, se a gente percebe do século XII para trás, voltando, né, no período pré-histórico, a gente observa
que essas ilustrações elas não tinham quase a representação de escritas. Por quê? Eram considerados para passar uma mensagem. Nessa época, as pessoas não detinham muito de conhecimento, eram analfabetos, a escrita, eram poucas as pessoas que sabiam ler. Então, como que você poderia passar uma informação, uma mensagem? Somente através de ilustrações, de foto, de apelo visual. Já com o avanço da tecnologia, nós temos a invenção da prensa, que se alastrou pela Europa no século XV. A partir daí, a gente pode observar, em outras localidades também, a presença de ilustrações, de histórias, né, ilustradas com texto. Por exemplo, aqui, um exemplo do romance de Oliver Twist, que conta, né, em 1838, naquela época, a Revolução Inglesa e todos os problemas sociais causados naquela época por um rapaz ou garoto, se eu não me engano, que agora, no momento, não me vem à memória. E depois, no ano de 1889, já na França, você encontra... desculpa. Tá. Aí você encontra a charge de Boulanger, que ele traz... toda a charge tem um apelo político, né, que traz a deportação desse general que saiu, né, do poder na época. E já no Brasil, pelo Ítalo Franco, Ângelo Agostini, As Aventuras de Joaquim, que traça, né, a parte dos problemas da abolição, toda aquela voltada pela trajetória ao longo da estrada do Brasil, contando. Já no ano de 1895, nos Estados Unidos, a gente encontra Richard Felton, que ele idealizou o que eles chamam, né, um personagem que, em português, o Garoto Amarelo, ou muito conhecido como Hello Kitty por muitos cartunistas, quadrinistas, que dizem muitos que é o primeiro, né, no caso... seria a primeira história em quadrinho a aparecer, né, dali, mas nós verificamos que não é bem isso que acontece. Mas o que mostra também é na parte de você ter publicado também essa questão e saído. E uma característica desse personagem é que as falas eram impressas nesse camisolão amarelo. E logo em seguida, você encontra a fala nos balões, do Richard Dixon. Aí eu faço um parênteses. O que é isso? Fala de balões e o outro também tem fala. É que no personagem do Yellow Kid, a fala na verdade, do balões aparece de um papagaio. Então, o que acontece? Não é a presença do personagem em si, o principal, de um animal, de um bichinho. E já no Richard Dixon, ele já o quê? Personifica aquela fala para uma pessoa, né? No caso, o personagem dali dos sobrinhos. Todo quadrinhos ele tem uma linguagem, né? Códigos que precisam ser decifrados. No caso, para que você entenda, há elementos específicos que você identifique como sendo quadrinhos, né? Seriam códigos dos quadrinhos. Você tem os balões, que tem vários tipos de fala, grito, pensamento, cochicho, que muita gente erroneamente chama os quadrados, né, daqueles quadrados, essas tirinhas, né, os espaços existentes para colocar, como quadrado. E o nome correto, pelos quadrinistas, eles chamam de requadro. Seria um nome técnico, né, para identificar. E entre esses dois requadros, nesse espaço, você tem a sarjeta ou calha, ou outros nomes que agora não me vem na memória, que eu me lembro que eu já tinha visto no relato. Também, como outros elementos de decodificação, que você decodifica, que você entende como uma linguagem, você tem também as onomatopeias, né, figuras de linguagem, bem como as linhas cinéticas, que representam movimento, já que os quadrinhos são o quê? São movimentos estáticos, parados. Então, você impõe essas linhas para expressar movimento. Aí, voltando à temática, então, né, mostrando o tema, então, nós vimos atrás o que vem a ser as histórias em quadrinhos. Agora, vamos saber como esses quadrinhos eles estão inseridos
qual a ligação na educação? Antigamente, os quadrinhos eram vistos como um mau elemento, era voltado às pessoas, não gostavam, porque achavam que influenciavam o grupo, né, a população infanto-juvenil, principalmente, para o mau caminho. Então, os quadrinhos, há muito tempo, foi visto como ruim, né, que poderia até desviar também da educação, e que, na verdade, foi até criado códigos, né, de leitura, de regras para você estabelecer o que você iria encontrar ou não dentro dos quadrinhos. Mas, na verdade, isso com o tempo, né, foi aprimorando. Até que no Brasil, os quadrinhos, já a partir de 1997, dentro dos parâmetros curriculares nacional, né, foi comentado, né, as histórias em quadrinhos na educação. Mais tarde, o Programa Nacional de Biblioteca das Escolas, em 2006, implementou mais de 200 gibis dentro para compor, né, o acervo das escolas, das bibliotecas das escolas. Então, isso já foi um avanço, um reconhecimento que as histórias em quadrinhos poderiam também ser aplicadas na educação. E mais tarde, em 2018, foi consolidado pela Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo aceito, onde você encontra a citação das histórias em quadrinhos, né, nos 3 segmentos, tanto da educação infantil, como no ensino fundamental, bem como no ensino médio. E essa inserção, essa educação foi vista como sendo o quê? No fortalecimento do ensino, o desenvolvimento da prática de leitura, a contribuição para a produção de textos e a formação do leitor. Então, olha o avanço, né, que os quadrinhos trouxeram para a educação. E são definidos como recursos pedagógicos, né, para uso interdisciplinares e transdisciplinar, trabalhar com obras já publicadas, bem como criar suas histórias em quadrinhos para desenvolver a capacidade narrativa, ou seja, os usos voltados que você pode utilizar dentro de sala de aula. Você, como ele fala, interdisciplinar, ligando entre 2 disciplinas, como transdisciplinar, trazendo temas, né, temáticas que até então, a partir de 2018, muitos temas foram trazidos, o que antes eram vistos como tabus, proibitivos, ou o que for, né, como temas como o protagonismo do negro, o feminismo, os grupos LGBTs, toda essa gama de quadrinhos, de histórias, né, de temáticas, podem ser trabalhadas utilizando as histórias em quadrinhos. Aí eu trouxe aqui o porquê, né, que as histórias em quadrinhos elas estimulam a imaginação, o pensamento visual e a escrita criativa. Então, olha só quanta coisa você pode trabalhar com os quadrinhos. Aí eu gosto sempre de trazer, porque eu estou apaixonada por um videozinho, que alguns de vocês já viram, visualizaram também, mas eu trago para vocês prestarem por que esta estimulação e o uso na educação infantil. Da Magali, fica fundo ou fica mais? Fungo. A mamãe tá derrubando delicioso. A mamãe da Magali botou a luva vermelha e tudo fungo. A mamãe tá cozinhando franguinho. A mamãe botou franguinho na panela. A Magali tá segurando um garfo. A gente tá lendo o livro da Magali. Fungo delicioso. Delicioso. Então, vocês estão vendo, né, qual a importância da contação de histórias para as crianças, o incentivo à leitura desde cedo, o desenvolvimento dessa criatividade, vocabulário, imaginário e muitas outras habilidades que podem trabalhar a psicomotricidade dessa criança e estimular, né, o desenvolvimento dela psicomotor. Então, é muito rico isso. Aí, eu gosto também de trazer as redes sociais que eu acompanho, que também servem
não só serviram, como ainda hoje servem. Eu estou, inclusive, em alguns grupos dessas redes sociais, porque eles trazem e convidam a todos que quiserem também, que vale a pena, tem me ajudado muito nas minhas pesquisas. Em que sentido? Porque eles atualizam lives, dão o uso dos quadrinhos contextualizados, né? Que mais? Eles trazem artigos. Então, aquele pesquisador que queira entrar nesse mundo, eu recomendo o Observatório Carioca, até que o professor Herbert, né, que ele é um dos organizadores, ele escreveu junto com outros, né, organizou, elaborou, escreveu junto com outros pesquisadores o livro Negritude, Poderes e Heroísmo, que traz, na verdade, a temática, né, e o imaginário, a parte psicológica, toda voltada de vários personagens negros para ser trabalhados, até então, que eram vistos como invisíveis, e hoje destaca essa importância, bem como o lado psicológico por trás daquele personagem, é muito bom, recomendo. Um exemplo, você tem Tempestade, do X-Men, você tem o T'Challa, do Wakanda, o Jeremias, que eu gostei muito da abordagem, entre outros. Existe também a filosofia dos quadrinhos, né, que também tem esse pesquisador, professor Gelson Westenfelder, eu acho, desculpa, gente, o nome, e traz também a parte de publicações da tese dele, que ele é filósofo, e a perspectiva, né, de ética, moral, voltada todos para esses heróis, e trazendo o lado, né, da filosofia. E aqui também eu faço parte, né, como membro colaborativo, associado, né, da ASP, Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial. O blog deles também é maravilhoso. Há muitas publicações, eventos atualizados, live que eles postam, também você encontra todos eles no Instagram. Então, serve para você manter o quê? Atualizado o que se passa no universo, no mundo dos quadrinhos. Também há outras redes sociais também que eu acompanho, que eu sigo no Instagram, que fala também da inclusão também das pessoas que têm transtorno do espectro autista, né? Esse aqui atual, que você encontra o Autismo em Quadrinhos, muito bom também. E eu gostei, porque me chamou a atenção, que é muito rico, colorido, a representação gráfica deles, é maravilhoso, né? E a abordagem também de instrução, de você identificar e saber como é o transtorno do espectro autista, que muitas vezes tem preconceito, ou ignorante, ou erroneamente não sabe o que vem a ser. E também tem o Peixinha Doroteia, que é muito fofo esse também, que se vocês observarem o nome desse peixinho, que ela também tem um transtorno do espectro autista, Doroteia. Aí destacou, né, aqui as letras, né, transtorno do espectro autista, que fala justamente a rotina, os medos que ela tem, transportar, vale a pena para quem quer dar aula, quem quer aprender um pouco também. E uma também que eu gosto muito é da HQ sinalizada para o público, né, que tem das pessoas, alunos principalmente, que têm o surdez, que também eles passam essa forma de você passar essa linguagem para eles, de todo mundo, então é uma forma de inclusão. E esse HQ sinalizadas é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina. Vale a pena, que só votar na Universidade Federal de Santa Catarina, HQ sinalizado, que vocês podem baixar, né, essa publicação. Então, continuando aqui, deixa eu só beber um pouquinho d'água, por favor. Aí, as histórias e quadrinhos, buscam incentivar o interesse de estudantes pela ciência e discutir questões de raça e gênero. Então, aquilo que eu falei, a partir de 2018, muitas publicações e temas que até então eram invisíveis, hoje tem o quê? Uma representatividade, uma gama de assuntos voltados. Um deles, que eu acho interessante, é
a revista, né, dos quadrinhos da história de cientistas, o protagonismo negro e feminino na ciência brasileira. Então, a história de uma mocinha, de uma garota, que ela quer cientista, né? Até então, não dando muito spoiler, é zombada pelos colegas, porque ser cientista, por aí vai decorrendo. Então, vale a pena ir mostrando a potência, né, e a força que tem as histórias em quadrinhos. Aí, então, mais uma vez, voltado para esse tema, então nós vimos o que vem a ser a definição de histórias em quadrinhos, depois a inclusão na educação, né, relacionado, e como essas histórias em quadrinhos na educação podem ser inovados, aonde que eu encontro essa inovação, esse inovar desse tema. Primeira coisa, a gente tem que quebrar a metodologia tradicional, tirar o professor como protagonista e transferir para o aluno, ou seja, aplicando metodologias ativas, que o aluno passa a ser o protagonista. O que é ser isso? É quando há um processo interativo de conhecimento, são decisões individuais ou coletivas. Individuais, quando ele implementa um senso crítico, reflexivo, que cria criticidade. Então, isso vai fazer o quê? Com que ele comece a refletir, a tomar decisões, e coletivas como trabalha em grupo, como um coletivo. Isso é muito importante para a educação. Então, essa palavra inovação não necessariamente é o uso da tecnologia, que muita gente pensa, inovar, eu estou usando tecnologia. Não é bem isso. É uma questão de você modificar, quebrar aquela parte da metodologia tradicional, do regime de cadeiras enfileiradas, aonde o professor é o detentor do saber, e passando para o quê? Para o aluno, que ele possa também procurar no seu ensino, aprendizagem, estímulos. Claro, o professor como um mediador. A gente tem que entender que o professor ele não pode sair do meio de campo. Ele vai ser um mediador e vai aprender também com o aluno, com aquela troca, né? Então, adiantando aqui, como a semana, né, acadêmica é voltada para a tecnologia, a gente pergunta assim, poxa, como que eu posso? Eu gosto tanto de história em quadrinhos, mas eu não sei desenhar. Ué, mas como assim eu não sei desenhar? Mas história de quadrinhos não é somente desenhar. Você pode escrever uma parte de roteiro, você pode desenhar, você pode organizar, distribuir, diagramar, o que for, né, dentro desse universo. Aí, as pessoas, no meu caso, eu desenhava quando era pequenininha. Hoje eu não desenho mais, mas eu gosto eu gosto de criar algumas coisas. Aí, o que eu busquei? Busquei ferramentas, né, Web 2.0, ferramentas, aplicativos existentes que existem no mundo, né, da internet, no mundo web, que para a criação de HQs. Há inúmeras ferramentas, mas eu trouxe somente 3 que eu uso de vez em quando, né, que agora eu diminuo a quantidade do uso, mas elas funcionam igualmente para a criação. Você encontra o Storyboard, depois tem o Pixel e agora o Canvas. Dentre esses 3, o Canvas é o melhor e está mais interativo, você tem muito mais chance de você adicionar imagens tuas pessoais do que o Pixel, que antigamente você conseguia, e o Storyboard. Todos eles são ferramentas que têm suas limitações gratuitas, mas elas são pagas quando você quer ampliar, quando você quer utilizar mais recursos. Então, o pagamento em dólar torna-se muito caro, né, para o Brasil atualmente, nas condições que nós nos encontramos. O que acontece? Você fica limitado, e fora também a edição gratuita, às vezes você só dá a permissão de 3 requadros, que formam uma tirinha, e por aí vai. Mas aí, o que a gente faz? A gente, como nós somos muito criativos, a gente utiliza recursos ou outras ferramentas. Nós temos o Jamboard, o LibreOffice Impress, o Google Slides, bem como o PowerPoint. Pessoalmente, eu utilizo o PowerPoint para criar as minhas historinhas. Aí, o que acontece? Eu trouxe aqui, que a professora Paula depois, por favor, pode disponibilizar o link, foram criações desse período pandêmico aqui, né, do início do ano até agora,
eu comecei a criar algumas histórias voltadas para a educação. No início, eu criei histórias em quadrinhos de uma temática para a festa junina, outra, o uso das histórias em quadrinhos voltados para o cuidado das mensagens, né? Que você passar uma mensagem, você tendo uma mensagem, uma desinformação, e ela pode talvez ser uma fake news, que é diferente de desinformação, porque a fake news, apesar de ser uma desinformação, ela tem uma intenção de prejudicar, diferente da pessoa que passou, não conhecia, mas se enganou. Porque ela mesma desconhecia. A fake news não, ela já sabe que é prejudicial e ela vai propagar para um terceiro, prejudicando outros. Também eu criei, né, através de um artigo, a Felicidade Guerreira Brincar no Quilombo, né, falando sobre as brincadeiras existentes no Quilombo. E todas essas. E no final, as histórias da humanidade, que fala do período da história do período paleolítico. Aí, só um adendo. Essas publicações ainda, essas edições, essas criações, elas ainda não estão disponíveis publicamente, porque volta e meia eu verifico algum erro, eu vou lá, conserto, adiciono alguma coisa, removo, mas eu trouxe para vocês, para quem tivesse curiosidade, puder acessar também, interessante. E uma das últimas que eu fiz foi a história da humanidade. Isso tem um porquê, porque seria a cereja do bolo dessa oficina. Aí, voltando à nossa inovação, né? Inovar a educação, a gente traz, dentro das metodologias ativas, a histórico de uma das ferramentas, um dos recursos, que é a gamificação, né? Na educação, no caso aqui, gamificar a educação, que não é só fazer o jogo ou usar a tecnologia nas salas de aulas. É um processo educativo mais atraente, de engajamento, de motivação, que incorpora conceitos dos jogos para potencializar o processo de aprendizagem da garotada. Aí, como assim, André? O que é isso? O jogo, tirando da educação, sem voltar, vamos entender o que é um jogo. O jogo, você tem o quê? Se você pegar um folheto de um tabuleiro, né, o que for, ele tem as suas regras, tem os seus scores ou pontuações que você tiver para poder engajar. E quanto mais você ganha, mais você fica motivado, engajado, até chegar como um vencedor no final. Esse que é um objetivo principal, né, da intenção do jogo. Mas quando você envolve a educação, você já passa a ter o quê? O nome de jogos educacionais, que as pessoas gostam de chamar, americanizado em inglês, né, que for, de gamification ou gamificação portuguesada, que, na verdade, é um jogo educacional. Então, tendo em mente que o quê? Você tem que ter a ideia de que a gamificação, na verdade, ele tem que ter regras para que sejam e uma intenção pedagógica para que seja traçado, dado como uma ferramenta, né, para usar como recurso pedagógico e caracterize-se por ser um jogo. Aí aqui eu trouxe um exemplo que eu vou abrir para vocês, que eu fiz recentemente, que dentro dessa historinha ela tem um jogo. Aí, o que acontece? Um enredo rapidinho dessa história, para não perder muito tempo, é a história de um rapazinho, de um garoto, que ele chega para a professora e argumenta que ele não entendeu essa aula. Que essa aula que o professor falava nomes complicados, de palio, sei lá o quê, até que ela não entende, e que ele só lembrava de Homem das Cavernas. E essa professora, indagando na sua mente, pensando, ela tenta descobrir o que vem a ser que ele estava falando, até que ela assimila e decodifica que ele estava falando do período paleolítico e neolítico, ou seja, da pré-história, para no ensino dessa turma que foi dada essa aula de história. Então, começando aqui, que eu tinha falado, ele apresentando, a expressãozinha dele de dúvida, né, aqui mostrando, a professora pensando, né, o que ele está querendo falar. Depois, novamente, ele fala
aí ela começa a entender que quando ele toca no tempo histórico cronológico, mas ele fala, tempo não é tempo? Eu indago. Mas o professor queria falar, né? Então ela descobre, decodifica o que ele queria falar. E isso na aula de história. Aí ela fala assim, não se preocupe, vamos jogar. E ele, coitadinho, cheio de dúvida, pergunta, jogar? Mas como assim? Eu tenho que estudar. Não, eu sei, o jogo vai ajudá-lo a entender melhor sobre o assunto. Tudo que eu quero. Aí começa o início do jogo. O objetivo do jogo é ajudar nosso amiguinho a entender o período paleolítico e também identificar características que marcaram esse tempo histórico da humanidade. Aí, que eu falei anteriormente, todo jogo tem que ter uma regra. Então, a gente coloca logo de cara uma regra. Aqui, bem simples, né? Precisa modificar algumas coisas, que ele pede para você clicar, né? Para passar para a próxima etapa, observar o cronômetro para não retornar à fase inicial. Participante pode ser individual ou então em grupo, formados dentro da sala de aula, que ele possa interagir. E o vencedor, né, será aquele que completar e resolver, faltou o E aqui, todas as questões respondidas. Passei aqui adiante. Se eu quiser jogar, eu teco na tecla de sim, eu aceito. Se não, eu vou para a última página e encerro e não jogo. Então, vamos jogar. Aqui inicia, já introduzindo, uma figura de linguagem, né, de quadrinhos, que tem o quê? Um texto narrativo, bem como a sua imagem, narrando como se iniciou o período paleolítico, dentro do aparecimento do homem na Terra, que se estendeu a 4.000 anos. Aí eu passo e observo o cronômetro. Eu estou conversando com vocês, vou beber uma aguinha, né? Porque eu não estou importando com o cronômetro, com o tempo. Opa, passou os meus 10 segundos. Eu vou ter que voltar para a minha fase inicial. Voltei, comecei de novo e coloquei. Só que aqui tem uma falhinha que deveria ter o cronômetro, mas não tem, pois eu tenho que consertar isso também. Aí eu pergunto para vocês, alguém responda aí, por favor. Como era o hábito de vida do homem paleolítico? Hein, pessoal? Alguém pode responder? Aí, vocês perderam, vocês têm que responder. O John vai responder. John vai responder. Fala aí, rápido, 10 minutos, segundos. Bora, gente, tá contando, vai voltar. Vai lá, John. Não vai, então vou escolher um. Então vou eu. Vai logo, então. Não. Parabéns! Aí ele vai para a tela seguinte e coloca: o homem paleolítico vivia nas cavernas. Aí, mais assim à frente, você tem. Peraí, que está rodando. Além de se refugiarem em cavernas ou viverem a céu aberto, os homens do Paleolítico também construíam moradias com galhos, peles de animais e ossos. Ou seja, já tem um áudio explicativo dessa disciplina. Aí, outra questão. Qual das opções foram usadas para a proteção e sobrevivência da espécie humana? Rápido, quem fala? Vamos embora, Paula! Fogo? Fogo! Parabéns, mas aí tem que errar O ser humano começou a dominar Tá bom. aproximadamente 500 mil anos. Esse grande avanço lhe permitiu aquecer as moradias, cozinhar os alimentos e proteger-se dos animais perigosos. Então, aqui eu já tenho outra finalidade, função do fogo naquela época. Aí passei, aí aquele conto da caça, né, dos outros artefatos utilizados, né, que tinha lança, como eles caçavam em grupo, o uso da pedra lascada e por aí vai. Aí, outra questão. Gente, rápido, e erra um aí, por favor. Vou marcar um errado, hein, para dizer quais alimentos que os homens consumiam. Pô, cliquei. Não, o cultivo do trigo, o manejo da ordenha, das vacas, ainda eram desconhecidos. A agricultura e pecuária deram início a um novo período, o Neolítico. Aí, olha só já a expressão e satisfação desse amiguinho, dessa criança, né, desse aluno, porque ter se engajado na descoberta. Aí ele continua, aí a professora ainda explica, reforça o conhecimento, né, que a evolução da agricultura e pecuária ausente no Paleolítico serviram para marcar e iniciar um novo período. Este é o tempo histórico, isto é, acontecimentos que marcam diferentes formas de organização política, econômica, social e cultural das civilizações. Aí ele fala assim, poxa, diferente do tempo cronológico, que é o tempo dos relógios e dos calendários. Muito bem,
Então, ele conseguiu entender o que vinha a ser o tempo histórico, bem como o tempo cronológico. E aqui termina a fase, né, dessa história em quadrinhos. Aí eu vou voltar aqui, porque seria o quê? A parte 2, que seria entrada no Neolítico, e por aí vai, que eu ainda vou criar, que não terminei. Deixa eu voltar aqui. Então, continuando aqui, passando aqui a apresentação, as referências usadas, né, para que eu levantei trabalho, né, voltados, que um foi do Bussarello, que ele é o idealizador das histórias, né, de quadrinhos hipermíticos para aprendizagem do SUS, com aprendizagem de gamificação de jogos, né. Depois tem o tradicional, o Eisner Lavata, né, que dá sugestões, entre outros que, né, que a gente não pode enumerar, que aí acabaria. Então, aqui termina a minha apresentação de hoje. Espero não ter sido muito rápida, que eu falo rápido demais. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Passar aqui, peraí. Interromper. Pronto, interrompi? Não, eu não fechei a tela. Pronto. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma... obrigada, professora. Se vocês tiverem alguma pergunta, curiosidade, que vocês também quiserem assistir ali os links, né, para acompanharem com mais calma, entendendo que só essa aí tem a história gamificada, as outras não, as outras são comuns, só tem a Vila Junina, que é uma hipermídia, que é uma edição de hipertextos, né, e de áudios, né, que transforma o nome de hipermídia, e que você coloca ali, entendeu? Então, é isso, espero que não tenha sido rápido. Professora Paula, espero também que tenha sido falar. Foi perfeito, maravilhoso, nós amamos. Aqui o pessoal está gostando, muito gostou. E aí, eu vou abrir para as perguntas das pessoas e vou iniciar com a minha. Andréia, você trouxe aí os joguinhos, né, que são possíveis de serem feitos com HQ e tudo mais, mas eu fiquei pensando também na possibilidade, e aí você me diz o que você acha, dos estudantes criarem esses jogos, se isso também pode ser compreendido como parte do jogo, né? E queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, a ideia justamente é assim, quando eu li, quando criei, na verdade é para o quê? Estimular dentro da sala de aula essa ideia. Mas depois, se você olhar e perceber, dependendo se você tiver 6 meses ou 3, 4 meses para trabalhar, tendo o tema como projeto final, usando o recurso PowerPoint, ou então até mesmo dentro do papel, jogos tabuleiros. Não precisa usar a tecnologia caso a pessoa, né, a escola, o ambiente não tenha esses recursos. Se tiver, ótimo, melhor, porque você tem como você criar com aplicativos que tornam-se mais fascinantes. Mas também você pode utilizar, fazer jogos de tabuleiros na área de geografia, utilizar a parte de tempo geológico, a parte de meio ambiente, formação rochosa, aquela parte que tem sedimento, arenito, granito, o que for, ou então na área de línguas portuguesas também, apresentando tempos verbais. É uma gama de... Aí dá um pouquinho de trabalho, professor, dá, mas também o que eu senti é o quê? É um estímulo que você fica assim, o que eu vou fazer? Minha aula está tão monótona, tão chato. Né? Você pegar um livro de um romance ou uma publicação que você tenha, né, de uma literatura brasileira, trabalhar com ele e, no final, em vez de pedir o que vocês entenderam da Moreninha que estava lá em Paquetá, daquele tempo, não, você traz a Moreninha para a problemática daquela época dela, que hoje nós temos o romance entre duas mulheres, que era apaixonada, conflitos de adolescente que era apaixonado, não podia sair preso. Quantos assuntos você pode trabalhar trazendo a literatura, a temática, o assunto voltado? Né? Não sei, espero que tenha respondido. Respondeu, sim. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário para a Andréia? Maiara está com um comentário enorme aqui. O Cláudio levantou a mãozinha. Vamos passar para o Cláudio e depois vai a Maiara. Tudo bom, Andréia? Boa noite.
Uma alegria poder te ouvir, a gente já conversou outras vezes, né? E você está aqui hoje contribuindo com a gente de uma maneira muito brilhante, né? Trabalhando com um assunto que eu adoro, que é leitura, ainda mais com a HQ, né? Me lembrou um pouquinho da minha trajetória como leitor, né? Acho que muitos aqui vão se identificar que a gente começa o processo de formação leitura com o HQ, né? Quem aqui não começou a leitura com Turma da Mônica e foi trabalhar, né? E Companhia Limitada, né? E aí, assim, a minha curiosidade, né? Mais uma curiosidade mesmo. Como que você pensa o processo para chegar na abordagem e a escolha da temática? Né? A gente conversou isso lá naquele debate que a gente teve com o Neavi, né? Que a gente acessa um universo ali do público que a gente está conversando, né? A gente primeiro precisa acessar esse universo, conhecer esse universo e depois trazer aquela biblioteca do professor, né? E juntar essa biblioteca do professor com esse universo daqueles jovens que nós estamos trabalhando, né? Enfim, com aquele público que nós estamos trabalhando, e a partir dali a gente cria uma metodologia, né? Traz uma abordagem, tem esse conceito mais filosófico, né? E aí eu queria saber um pouquinho desse seu processo, como que você chega à temática, como que você chega a uma abordagem que possa fazer essa união desses dois universos, né? O universo da biblioteca do professor com esse universo que você está acessando ali daquele público. Por favor. Então, professor, boa noite. Primeira coisa, assim, a gente tem que entender a sua sala de aula, o ambiente que você convive, a característica e o público dentro dessa sala de aula. Primeiro, fazer que eu chamo de uma amnese, né, da sala de aula, uma pesquisa em termos do que eles pensam, o que eles gostam, qual a problemática. Às vezes, aquele jovem está ali atrás com algum problema, dependendo da idade dele, um assunto, talvez, transdisciplinar, que ele esteja traçando, dependendo de ele estar sofrendo bullying, trazer uma temática voltada para isso. Às vezes, tem garotos, né, que também estão revoltados, chateados, né, que a gente encontra muito, pesquisar. Aí, associando com... Porque, assim, o professor ele tem uma gama, mas também ele pode acessar outras informações também. Às vezes, a gente não tem no momento, mas a gente pode... Temos meios de pesquisar melhor do que esses alunos. Aí, da temática, para que eles possam pesquisar assuntos que eles queiram falar e liberdade para que eles possam falar dos seus problemas. Aí eu me lembro muito daquele filme, que é um americano que fala Escritores do Amanhã, que ela foi o quê? Ela chegou numa escola onde todos os alunos, né, eram delinquentes, considerados delinquentes pela sociedade, uma escola problemática, onde ela tinha aquela paixão de ensinar. Então, o que ela fez? Ela pegou, ela conversou, ela verificou, levou eles para os passeios, e verificou pontos problemáticos, existenciais dentro daquela sala de aula. E dali começou a trabalhar com eles, com uma redação, de escrever o que eles estavam sentindo. Então, acho que a primeira coisa é você conhecer o seu aluno, porque não adianta você trazer, vamos falar de dependência do Brasil, mas o que isso tem de importante para os problemas e contextualização, o que ele está passando ali, naquele momento? Claro, se está na pauta da disciplina, você tem que conversar, você tem que trazer. Mas, então, o que aquela independência do Brasil vai trazer para um engrandecimento, ou o que isso ocasionou para ele hoje estar aqui, nessa condição? Ou seja, você está saindo do detentor de conhecimento, do meio protagonista, para dar ao aluno a chance dele refletir. Então, isso que é o aluno se tornar o protagonista. Espero que tenha respondido, ou não. Respondeu sim, André. Muito obrigado, né? Posso só emendar uma coisinha aqui, Paula? Claro, claro. Não quero tomar na frente de ninguém. Já tomando, né? Porque você respondeu assim, você faz esse percurso histórico, né? Falando um pouquinho das políticas editoriais que vão avançando no Brasil, né? Você passa lá até anotei aqui, pelo PNBE, pelo PCN, chega no BNCC em 2018, né? E assim, para mim, as políticas editoriais, elas avançam e elas regridem de acordo com o governo que nós temos, né? Por exemplo, quando você tem lá o surgimento, né, da lei 10.639, né, que são as questões afro-brasileiras, depois tem o adendo das indígenas, naquele momento a gente teve um avanço muito bacana do mercado editorial, né? Aí eu não sei como que as histórias em quadrinhos entraram aí, queria que você falasse um pouquinho, se possível, mas aí agora esse governo atual a gente teve uma regressão gigantesca no que diz respeito, né, a esse mercado que disponibiliza mesmo os materiais paradidáticos no território nacional, né? Então, acho que assim,
a escolha da abordagem, da metodologia, ela vai muito da biblioteca do professor, porque a gente fica muitas vezes de mãos atadas, né, dependendo do panorama que a gente tem para trabalhar, do material que a gente tem para trabalhar. Então, aquela coisa que a gente falou lá atrás, né, nos meses lá em agosto, é dar as mãos mesmo com aquelas pessoas que nós temos afinidade, trazer o nosso repertório e ir trazendo, né, essas metodologias ativas, né, esse trabalho super potente com os HQs e entre outras metodologias para nossas salas de aula, né? Sim, não, verdade. Assim, a gente observa até a temática assim, que eu estava até discutindo do Enem, da redação. Se você olhar um pouquinho, é uma temática, invisibilidade com documentos, mas é só isso? Né? Será que é só isso? E as outras invisibilidades que tem os indígenas, dos negros, das pessoas, né? Será que é só falta de documento? Então ficou o quê? Muito amarrado aquilo ali. Então, porque a gente tem que conversar de acordo justamente com o que você falou, dessa temática, do momento que a gente está vivendo político. A gente não pode deixar. E a pergunta que você tinha falado, como que é visto, né, as histórias da HQ naquela época, assim, eu não tenho muito embasamento ainda nessa parte, mas o que a gente observa sem ser achismo, é que em 2018, com a implementação, justamente, as pessoas acharam por bem que era uma maneira que até hoje ainda é visto como ruim. Tem gente que não gosta de utilizar, porque não entende, desconhece e a linguagem. Então, antes da gente assim passar uma temática, a gente tem que entender o que vem a ser uma história em quadrinho. Eu acho assim, depende também. Hoje a gente está se falando muito em histórias em quadrinhos, porque a gente é um grupo formado que conhece esse assunto. Mas se você for em outra escola, em outra universidade, também tem gente que não desconhece esse assunto. Como eu vivi um bom tempo da minha vida acadêmica, desde 93 até hoje, entrando na faculdade, na primeira faculdade, em 93, até hoje, eu só comecei a prestar atenção em histórias em quadrinhos do assunto em 2018. Ou seja, em 1976, tinha a professora Sônia na USP, lá do ECA, né, que é a Escola de Comunicação, já falavam de quadrinhos. E a gente não sabia quantas coisas, quantas temáticas a gente, né? Então, Tem um desprestígio, né, André? A gente percebe, né? Um desprestígio muito grande. Por exemplo, eu, a Paula, né, a professora Mayara que está aqui, nós fizemos a faculdade de letras e eu nunca trabalhei com isso. Nunca teve nenhum professor que trouxe para a gente trabalhar, né? Porque até então, as histórias em quadrinhos eram usadas para quê? Para ludicidade, para prazer e passatempo. A criança muito rebelde dá uma história em quadrinho para ela calar a boca. Só que a gente tem que porque toda a história, como assim, um conto da Branca de Neve, um conto da Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma intenção, né, ali. Não é um conto para a criança em si, ela tem um porquê daquilo ali. Então, as histórias em quadrinhos também, quem escreve também, quem passa, está tendo uma intenção. Então, a gente tem que prestar atenção, saber. Aí eu chamo assim de você ter um pensamento visual, uma narrativa visual, de você prestar atenção em toda a imagem, toda a história, o que tem por trás daquilo ali. Né? Não é só inocente, que história bonitinha, né? Mas com a intenção que aquela pessoa está escrevendo para passar para um público. Com muito tempo, Jeremias era um personagem da Turma da Mônica que quer viver o quê? Na invisibilidade, em segundo, terceiro lugar. E hoje, com o tempo, porque pesquisadores também e ilustradores, pessoas interessadas de exaltar também, colocaram ele em posição de destaque, senão estaria até hoje. A gente tem que prestar atenção nisso. Até que ponto a gente trabalha com a intenção, né, que o professor tem de usar uma história em quadrinho ou qualquer material pedagógico. E, professor, tem que ler um pouquinho que eu não estou entendendo aqui. Peraí, qual o movimento de formação que a pessoa sente sobre um assunto importante? É muito importante. Obrigada. Entendendo? É isso. Então, gente, por favor, mais aí. A gente tem tempo, meia hora, né? Tem. Rita, você quer fazer algum comentário? Eu estava pensando nisso que o Cláudio... o Elbert. Vou só dar um ganchinho aqui no Cláudio. Mas eu fiquei pensando muito nisso também, da forma como a gente
ver o quadrinho, eu vi até então, né? A gente não via isso na faculdade de letras, não sabia como trabalhava, então o quadrinho realmente fica como você falou. É igual como quando a gente usa filme, né? Vamos deixar a turma quietinha, vou botar um filme. Toma aqui um quadrinho, mas esse trabalho com os quadrinhos dessa forma, a gente está correndo atrás disso, né? Desse vácuo que a universidade nos deixou. Então, eu sou muito feliz de você estar aqui trocando isso com a gente, porque a gente precisa muito aprender sobre. E aí o Elbert Agostinho levantou a mão aqui e, por favor, pode abrir o microfone. Pessoal, boa noite. Eu não vou abrir a câmera não, porque aqui tá um caos, tá? tá um caos, então eu deixo essa imagem linda aí que me acompanha já há muitos anos. Queria parabenizar a Andréia. A Andréia é topíssima, né, falando de quadrinhos. Temos a honra de estar com ela no observatório. Oi, peraí que eu saí sem querer aqui, eu cliquei errado, pessoal. Deixa eu só voltar, mas pode falar que eu estou ouvindo. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu... Só um instantinho, por favor. Ai, cadê o microfone? Peraí. Tranquilo, Andréia. Pronto, já estou ouvindo vocês, até eu voltar para outra. Pode falar. Relaxa. E a Andréia e o professor que comentou agora há pouco falaram sobre uma questão que é muito interessante, Andréia. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Quando você cita o Aspas, por exemplo, quando você cita a USP e o próprio Observatório Carioca, para você, pesquisadora, qual a importância de você encontrar pares, encontrar pessoas que também estão nesse movimento de trabalhar quadrinhos em sala de aula? Porque eu, por exemplo, demorei bastante para poder encontrar pares, assim, né? Eu tomei muita paulada em algumas universidades nesse sentido de, né? É quadrinho, mas não é algo importante ou relevante, né? Depois a gente deixa isso para lá e segue, e a gente percebe que hoje a gente constrói caminhos para os alunos, porque a nossa preocupação são os alunos. Então, queria te ouvir em relação a quando você se encontra, eu não sei se é um amparo, né, mas é um movimento onde você não caminha sozinha. Então, queria te ouvir sobre esses grupos que você foi encontrando no meio do caminho. Então, que acontece? Oi, peraí, desculpa. Só um instantinho. Isso, eu não entendi. André, você está com os 2 microfones desligados, tá? É melhor abrir o seu, porque deixar o da Mônica desligado e abrir o seu. Tem como? Você está com os 2 desligados agora. Tem. Já liguei, desculpa que eu estava tentando desconectar o outro, a coordenação motora. Então, respondendo ao professor Elbert, primeiro agradeço muito a presença dele, que, assim, eu entrei com o contato que eu entrei, que eu sou rato de internet. Eu vou catando, eu vou procurando alguma coisa, como eu estava interessada, eu acabo procurando, eu leio muito artigos voltados para essa área, e acabei deparando uma vez na internet, primeiro contato que eu tive foi com as aspas, no 5º aspas que eu teve, acho que foi em agosto, se não me engano a data, ou julho, desculpa, que a memória falha, eu comecei a me interessar em maio, exatamente, então, maio, olha só, quase início do ano. Aí eu comecei a verificar esse mundo da parte de pesquisa, né? Da parte de pesquisa voltada, como que existiam pesquisadores dessa área. Aí, uma outra vez, uma palestra do professor Agostinho, que ele deu sobre o livro, falando, que me interessou por causa da temática, né, da negros e negritudes. Eu disse, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso. O que é isso? Então, eu fui começando Aí eu pesquisei, eu até cheguei na hora, falou, professor, sou isso, sou aquilo, entrei, né? Eu dessa mania, ele foi, peraí que eu vou te botar o teu nome lá. Então, eu acho assim, mais curiosidade, determinação, né, de ir buscar, de cavar, igual um garimpeiro, pesquisando. Então, quando a gente está interessado nessa área, e a gente encontra pessoas também que estão interessadas, a gente tem que se agarrar a eles, porque eu acho que, assim, que é uma temática, um assunto muito delicado ainda,
que se você não está unido, você não consegue se atualizar, né, nesse universo, você fica à mercê. Então, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, eu vou entrar e estou aqui, estou aprendendo muito. Nunca fui leitora de Marvel, DC, Homem-Aranha, super-herói. Gente, eu nunca gostei assim. Eu gostava de animação, de filmes. Mas depois, quando eu comecei a verificar o que tem por trás daqueles personagens, que até então eu não sabia, quando a gente apresenta, quando a gente observa as explicações desses pesquisadores, a gente observa, nossa, que mundo maravilhoso. Até cursos eu comecei a procurar fazer no Fundação Demócritos, né, da Rocha, aí que tem curso de formação de histórias em quadrinhos, quadrinhos na educação, introdução a histórias em quadrinhos, para você saber a linguagem. Então, a gente tem que começar a procurar. Então, por isso que quando eu coloquei as redes sociais, que eu sempre coloco, porque foi uma coisa que eu acho que não deve se perder. Você tem que exaltar, sim, procurar, citar, para que outras pessoas conheçam, para valorizar o trabalho. Tudo bem, professor? Foi isso? Que eu acho que eu respondi, que eu acho que me perdi um pouquinho. Se foi, me lembra de novo, por favor. Obrigado, André. Sempre brilhante. Muito obrigado. Tá bom, obrigada, sim. Alguém tem outra pergunta para a Andréia? Não. Só agradecer a Bianca aqui, que eu conheço ela, que ela é da minha instituição, que eu, do grupo de pesquisa também. Obrigada, Bianca, por ter vindo. Muito Eu que agradeço. Boa noite a todos. Ô, Andréia, eu queria saber da sua experiência no trabalho com os quadrinhos, assim, como que é isso com as turmas, como que costuma ser a recepção. Queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente. Então, eu comecei, do que eu estava falando, eu comecei a introduzir no período pandêmico, né? Porque até então, como residente, a gente tem direito a dar aula, né? A regência, né? Em aula e participar das turmas. E eu tive a sorte de encontrar professores que eles deram essa liberdade de trabalhar. Então, eu comecei com essa história para a turma do terceiro ano do ensino fundamental, nos anos iniciais, primeiro, sobre a temática da festa junina. Eu não queria usar a festa junina assim, porque a festa junina em si é uma festa religiosa, por causa do histórico. Você tem Santo Antônio, São Pedro, né? E muitas crianças elas não têm a formação católica. E muitos pais acham errôneo você, né, tá introduzindo esse tema. Uma outra coisa também, eu não queria assim, deixar também de não exaltar a nossa cultura. O que você poderia encontrar? Então, foi um toque um pouco inocente, né? Voltado, que eu omiti alguns fatos, mas só de uma criação, de uma história onde o enredo consta de uma pequena vila, onde uma luz misteriosa mágica ela chega na cidade e transforma todos esses personagens em comidas típicas de festa junina. Então, cocada, maçã doce que casa no final, tem o xerife, que é o amendoim, tudo isso voltado, que baseou no livro da Jana Prado, A Festa do Quitute. Mas a temática, a ideia, né, foi minha, da transformação, que até então não tinha isso. E que eles começam a cantar, a falar, dizendo que estão adorando, que tem um casamento, como toda a festa julina, quadrilhas. E eu quis fazer a ideia de um quadrinho eletrônico, hipermítico, que, como assim? Adicionando áudio, GIFs, para que fosse animado. Quando as crianças viram aquilo, meu pai amado, queriam ser cocada, adoraram o sapato da maçãzinha da noiva, né, da maçã que tinha um sapato altão, nos 15 vermelho, elas queriam aquele sapato, queriam ser. Nossa, olha só como ela botou, olha só a cocada. Então, por que isso? Porque eles gostam do visual, do colorido. Então, é uma coisa que você traz para diferente, justamente porque eles não tinham uma aula, né, regular. Eles tinham um acolhimento, uma aparição.
que você mostrava o momento daquilo ali. Mas eles amaram, então, quer dizer, foi muito enriquecedor. Aí aquilo me estimulou muito a fazer outras temáticas. Aí, numa aula que eu tive de história, né? Aí eu falei assim, nossa, ninguém está entendendo sobre paleolítico, neolítico. O professor perguntava o que era tempo histórico, tempo cronológico. Aí eu comecei a falar assim, aí me veio aquele relâmpago assim, poxa, por que não criar uma história em quadrinho do tempo que eu queria até fazer de educação ambiental? E ainda vou fazer, porque por causa da minha área também, né? Falei assim, poxa, eu tenho que criar alguma coisa diferente. Aí eu peguei, comecei a verificar, nossa, por que eu não posso fazer isso? Aí as ideias vão vindo de acordo. Você tem primeira coisa. É uma dica. Primeira coisa. Escreva um roteiro. Como assim um roteiro? Você coloca roteiro, requadro, ou quadro, né, que muita gente fala, requadro 1. Aí você conta uma pequena narrativa. O garotinho encontra-se com a professora e ele tem dúvida da questão e passa para ela o que ele aprendeu na escola. Ponto. Aí, um balão. 2 pontos. Aí começa você imaginar a fala. Ou então, aí você vai trocando N vezes. Né? Não é a primeira vez. Isso foi uma coisa rápida, porque um trabalho bem feito é demorado, você precisa de revisão, tanto que foi uma coisa rápida, tanto que, assim, por isso que eu preciso, se vocês tiverem até curiosidade de botar o meu e-mail e tiver um feedback também de correção, eu aceito também. Olha eu dando para fazer correção gratuita, de graça. Então, isso é bom. Aí aquilo você vai escrevendo, aí você, poxa, como que eu vou agora? Aí tem uma hora que você cansa, porque você já começa a pensar nos personagens, no quadro, na cena. Aí você cai para o requadro. Aí eu vou lá, coloco, né, para até publicar no Instagram, o tamanho da tela, 1080 pix, ou então 28,575 centímetros quadrado, para colocar que é o tamanho perfeito para você entrar no Instagram. Ou então, se você quiser, né, dependendo, o 16x6 para botar no YouTube, quem quer, quem também. Aí eu coloquei. Aí eu comecei a botar os balõezinhos e as falas. Aí eu falei assim, poxa, eu não sei desenhar. Aí qual o programa que eu uso? Eu crio avatares, programas de avatar. Tem o Gacha Club, tem o Avatum, tem o Bitmoji, que você imaginar. Ele tem movimento. Aí você. Só que tem movimentos, alguns são restritos, mas aí você vai o quê? Cola em cima, com um movimento com o braço levantado, outro com o braço baixadinho. Pronto, você corta o bracinho, está lá o teu personagem. Frente e trás, ninguém percebe muito. Você tem um personagem rindo, personagem... E o Gacha tem essa vantagem que você pode botar expressões faciais também. Então, essa coisa. Então, eu vou assim, criando, imaginando, de acordo com a necessidade, de acordo com o tempo. Às vezes eu fico imaginando muita coisa, mas eu não sei passar, por causa daquela coisa de passar o desenho. Eu não tenho paciência de ficar sentada, escrevendo, passeando. Aí eu vou lá e escrevo, às vezes não está bom. Entendendo? Assim. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, que eu acho interessante, que vocês são da área de tecnologia também. Uma publicação aqui interessante também, ó, quem que estuda química também em quadrinhos, ó, química geral em quadrinhos, dessa coleção aqui também tem várias atividades, áreas voltadas, né, de reações químicas, essa parte é em preto e branco, mas também vale a pena, tá vendo aqui, ó, as expressões, aí tem peraí, deixa eu voltar para cá assim. Equações, fórmulas químicas, tudo isso, e todo o livro é feito em quadrinhos, olha que maravilha. Aí eu já estou com uma ideia de botar o quê? Já vou criar umas histórias em quadrinhos na área para pedagogia, psicologia da educação, colocando Piaget, colocando Vallon, falando, argumentando dentro da sala de aula, ou seja, conceitos teóricos, mais lúdicos e que tem cores, vida, para sair daquela monotonia. Não que eu seja contra a leitura, porque, primeiro, para você criar, você tem que ler muito. Não adianta você, vou só fazer escola de quadrinho, vou ler um gibi, estou bem. Não. Como que eu posso? Por exemplo, se eu não tivesse lido sobre história, paleolítico, neolítico, como eu saberia? Porque eu tive que estudar, tive que ler.
Então, todo o aluno, que vocês, a maioria aqui também tem alunos aqui, que são pessoas criativas, que têm ideia, pega um papel, escreve, mostra para o professor, ou então você começa a botar no papel um rascunho. Olha só quanta criatividade. E se aquele professor gostar daquele assunto, quando comprou a tua ideia, olha o projeto formado. Entendendo? Tem entre outros aí. Isso é bom, pessoal. Acho que eu falo demais, aí se deixar. A gente está adorando, André. Se deixar, Pode ficar à vontade. Eu vou fazer só mais uma perguntinha, daí a gente encerra. Porque eu acho muito curioso, né, a sua formação, a sua... Até mesmo quando a gente conversou pelo WhatsApp, né, a sua trajetória, até cair na educação, chegar na educação, né, o seu caminho. Eu queria que você compartilhasse isso com os demais, que eu achei muito bacana. Não, assim, eu quando comecei na época vestibular, não era Enem, né, era vestibular, não sei se estou entregando a minha idade aqui, entrando, o vestibular, eu queria fazer engenharia química, meu Deus, porque eu queria, porque eu gostava da área de ciência, eu tinha aqueles joguinhos de química, né, tracejada, aquela coisa todinha maravilhosa, eu gostava de ver as cores mudando, aí eu fui fazer, poxa, levei pau, não entrei nem na faculdade, que era o fundão, né, o FRJ, não consegui passar. Aí eu passei lá, aí o que eu fiz? Nos primeiros 6 meses, aí tinha, na época, o vestibular para biblioteconomia na Unirio. Aí era museologia ou biblioteconomia. Vou tentar. Tentei, passei, fiquei 6 meses fazendo biblioteconomia. Aí que eu dei história das ciências, né? Eu entrei, aí comecei a ver o nome da Rosa, o filme, eu nunca sabia que era o nome da Rosa, gente. Aquela coisa me encantou. Eu falei, não, mas eu queria, porque eu sou uma pessoa teimosa, né? Canceriano dá por cima. Falei assim, nossa senhora, eu tenho que entrar, vou tentar. Aí eu entrei para a Escola Técnica Federal de Química, que hoje é a casa de vocês, e FRJ. Talvez aí tá aí, por isso que eu acho que eu sou acolhedor, vocês, que eu acho que eu sou assim, né? Por causa do nome. Eu fiz parte da Escola Técnica Federal, que era aqui no Maracanã. Aí eu fui fazer técnica em Química, que era à noite, que eu já tinha o 2º grau, fiz, entrei. Aí eu comecei a estagiar. Aí esse ano eu não vou tentar vestibular, tento depois, no final do ano, né? Mas no ano seguinte, eu passei, fiquei em casa, mas era também rígida. 8 da manhã, quando era 6 horas, acabava de estudar. Então, eu pegava aqueles livros de Feltri, de física, era química, Ricardo Feltri, aquele outro Halliday, eu acho, de física. Tá lá, fazia todos os exercícios, tudo. Aí eu fui lá tentar o vestibular. Bom, botei todos quando era faculdade. Rural, FRJ, Fluminense, UERJ, Unirio, Nutrição. Graças a Deus, passei em tudo. Aí eu falei, também agora eu não quero engenharia química. Eu quero química industrial, fui parar na UF. Aí eu fiquei lá, fiz minha trajetória, não terminei. Aí vai aquela coisa, poxa, só que a cabeça que se eu tivesse hoje... E se eu tivesse cabeça hoje, que eu tivesse no período passado, menina, eu estava dominando o mundo, né? O pink cérebro era eu, hoje. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, não, vou saber uma coisa? Aí eu não tinha aquela pessoa, porque tinha emprego, a coisa toda, vou... Aí eu falei, o que eu fazia na minha vida nova, assim? Aí o professor, que eu fazia iniciação científica e tudo, aí eu entrei, então na área de pesquisa. Aí eu fiz mestrado, doutorado, entrei, comecei a trabalhar, me formei, comecei a trabalhar, morei fora, 5 anos, voltei. Aí, quando eu voltei em 2015, né? Poxa, nosso governo maravilhoso, naquela coisa, estabilidade, tudo. Cadê os concursos públicos? Cadê a área de exatos? Meu Deus! E eu não tinha como dar aula. Aliás, eu dei aula já, na época, antes da LDB 97, né? 96, antes da implementação da obrigatoriedade da licenciatura. Então, eu cheguei a dar aula em 2º grau, dei aula na USP, olha eu só em USP, Santa Úrsula, nada de coisa, USP, sabe que é um indício, né? Quem sabe lá no futuro. Aí, eu dei aula, né, para o pessoal da turma de engenharia eletrônica, tá, aquela trajetória. Aí saí, terminei, mas tal. Voltei, poxa, não tinha nada aqui, que acontece? Aí eu tive problemas particulares, que fiquei, né, dentro de carro até 2015 presa, né, problema.
2016, 18, falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu tenho uma cabeça muito criativa, eu gosto de estudar, né? Tá trabalhando, assim, dando algumas aulinhas particulares e tudo, mas não sei aquela cidade. Aí, quando eu li vestibular para o ISESP Pedagogia, vou entrar. Entrei, sabendo nem o que era pedagogia, meu pai amado. Olha a ignorância total. Eu sei que eu me desconstruí, tomei a pílula do Matrix, eu gosto sempre de falar isso, tá entendendo? Então, a partir daí não tem volta, não adianta, não tem volta. Eu dou para o Morfeu aparecer de novo e o Neo aparecer, renovar, né? Ele reviver novamente, porque é uma coisa que eu acho que foi bom. Então, nada é por acaso, sabe? Você entrar. Aí eu entrei nessa história, começando a dar histórias em quadrinhos, que eu sempre gostei de tecnologia. Aí uma professora que ela me chamou para dar uma oficina na época, que tinha curso de extensão, aí dei sobre Pixel, né? Como mexer no Pixel. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, aí outras pessoas começaram a pedir histórias em quadrinhos do Pixel. Eu só, pô, não é só fazer história em quadrinhos, tem muito mais. Que aí eu voltei, entrei, fala, professor, que eu vou falando a história, por causa do tempo, senão o tempo vai, tá cortando quase. Pode Não, falar. pode prosseguir, pode prosseguir. Tá. Aí eu entrei e falei assim, aí eu comecei, aí que foi em maio, né, que eu comecei a deparar com pesquisadores e não tem mais volta agora. Tanto que meu TCC final, né, se Deus quiser, ano que vem, que era para estar formando agora, mas não deu para dessa pandemia, mas ano que vem, se Deus quiser, estarei me formando, né? Ah, isso, amém, se Deus quiser. Aí eu vou ter duas opções, se Deus Pai Todo-Poderoso abrir para ir para Resende ou então para o USP, que eu acabei de falar. Resende. Resende, Andréia. Isso aí. Um sonho nosso. Isso aí. Com certeza. Vai ser. Olha, gente, isso aqui para mim é um flash. Estou me sentindo na câmera, TV, então, ó, maravilhada. Não tem aquele o repórter que fala que acorda às 5 horas da manhã, né? Dá licença, então assisto primeira hora, que ele fala assim: que tem um dia iluminado. Hoje a nossa noite vai ser uma noite iluminada. Pode ir, professor, vai lá. Professor Cláudio, pode ir. Obrigado, André. Eu acho que as coisas realmente não são por acaso. Daqui a pouco você está aí com a gente em Resende, trabalhando aí, e a gente vai colocando esses projetos de quadrinhos, né, a todo vapor, com certeza. Eu sou muito curioso sobre o processo criativo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é seu processo criativo na hora de criar as histórias, né, de compor as histórias em quadrinhos. Eu aprendi uma vez com um professor aí nessas palestras, tantas palestras online que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar nesses últimos anos, né? E aí ele me disse o seguinte, ele disse, na verdade, o seguinte para todo mundo que estava assistindo, e a partir dali eu trago assim para a minha prática desde então, né? Que a gente, né, principalmente da área de linguagens, né, da área de criação, né, essa parte mais poética, a gente tem uma tendência de pedir para os alunos criarem, né, criem poemas, criem narrativas, criem histórias, enfim, que é uma parte realmente muito importante, né, você trabalhar com essa imaginação, a escrita criativa. Mas aí ele diz o seguinte, né, que se você quer trabalhar com a escrita criativa, seja, né, em qualquer gênero textual que for, você primeiro precisa mostrar, então, como é que faz. Então, se você quer que crie um poema, então você faz um poema, você compõe um poema. Né? Então, no caso, né, eu queria tentar trazer essa pergunta para você, seguindo esse caminho. Como que é esse processo criativo a partir de você? Qual é o processo que você traz? Quais os caminhos que você percorre para você montar, né, essa história em quadrinho, até você chegar, então, na proposta de trazer, então, isso para os seus estudantes? Então, é justamente isso que eu não gosto do assunto decorar, né? Eu não gosto dessa palavra decorar, eu preciso entender. E quando a expressão desse momento de criação, o que acontece? Eu tenho intuição, que eu acho errado, porque eu já procurei, eu sempre procuro como escrever um roteiro, o que vem a ser uma narrativa visual. Então, eu tento ler artigos, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que aquilo me influencie, mas eu tento procurar uma padronização, né, de um meio correto que, futuramente, depois,
artigos, a academia vai aceitar. Então, o que acontece? É mais intuitivo. E de um assunto, por exemplo, a última agora do Paleolítico, eu peguei porque era de um trabalho que eu tinha que fazer, né? Aliás, não é um trabalho que eu tinha que fazer, estava me incomodando o fato, e eu falei assim, poxa, o que eu vou apresentar na semana acadêmica? Meu pai, eu tenho que apresentar alguma coisa. Aí eu tinha conversado com a professora Paula, ai, que temática, assim, não se preocupa não, o que você apresentar tá bom. Aí eu falei, ferrou. Aí eu falei, tem que encontrar alguma coisa. Aí eu comecei, aí de repente, como eu sou muito rato, né, de artigos, de procurar, porque eu também já fiz estágio na Instituto de Pesquisa, do INPE, Instituto de Patentes, então você acaba o quê? Pegando e você sabendo como você fazer uma pesquisa. Então, aquilo ficou inserido no meu dentro de mim. Aí eu falei assim, poxa, e o que é história gamificada, gente? O que é isso? Aí comecei a ler. Então, aquilo vai fazendo o quê? Que você também busque essa criatividade. Mas isso só se dá quando você lê muito também, sabe? Não adianta você, assim... Tem pessoas que nasceram para... Assim, tem talento, né? Aquela coisa de você já escrever poemas, fazer rima, aquela coisa maravilhosa. Mas eu não posso, não consigo. Então, eu tenho que o quê? Eu tenho que ler, entender. Às vezes o pensamento, a imaginação, está muito... Tá assim, borbulhando. Mas, às vezes, qual é a dificuldade de você escrever? Mas aí, quando você começa a sentar no papel e botar, e falar para o papel o que você quer, aí começa a sair. Aí sai. Não, aí sai. Aí, por isso que eu falo, não é eu vou trocar muita coisa. Às vezes, por exemplo, o balãozinho, tem alguns erros de português, tem algumas coisas que não está legal, aí eu troco. Você vai modificando, até você nunca está satisfeita, né? Entendi, expliquei um pouquinho? Não. Explicou, não, eu concordo plenamente, porque a gente precisa, né, passar por esse processo primeiro, a gente como docente, justamente para a gente não banalizar, né, porque a gente está trabalhando aqui com elementos artísticos, né, você usou lá no começo a arte sequencial, né, para a gente não banalizar o processo da criação, a gente precisa passar por esse processo, para a gente ter as dores, né, e as cores desse processo, né, e aí para depois você poder, então, construir ali uma metodologia que seja mais, digamos assim, a mais adequada possível para o momento, né, mas obrigado, né. Não, e até mesmo assim, que saber o que vem ser os termos, porque às vezes a gente não é de uma área que você não conhece, por exemplo. Eu não sabia que todo quadrinista tinha uma linguagem, um requadro, uma tarjeta, então uma sangria. O que é isso? Então a gente precisa se informar para também a gente ter um elo de comunicação entre com essas pessoas. Senão a gente fica muito limitado, né? Aí é isso. Eu gosto. Maravilhoso, Andréia. Muito Gente, eu obrigada. agradeço demais. Vocês estão sabendo. Nós te agradecemos, Andréia. Antes da gente se despedir de você, eu queria fazer um convite, aproveitar a oportunidade, porque eu acho que todo mundo que está aqui gosta ou é interessado por quadrinhos. E no dia 9 de dezembro, é uma quinta-feira, nós vamos ter uma outra palestra também sobre esse tema. O título é Afrofuturismo, do conceito aos quadrinhos. Eu vou deixar aqui o título da palestra onde você pode encontrar mais informações sobre essa palestra, né? Da mesma forma como vocês ficaram sabendo sobre a Semana Acadêmica pelas nossas redes sociais, essa palestra também vai ser divulgada por lá, e também por lá o link de inscrição, enfim, para participar, tá bom? Então, todo mundo que está aqui certamente se interessa por história em quadrinhos, a gente já deixa o convite, coloquei aqui no chat, né, o título, o dia, o horário e as redes sociais por onde você pode encontrar mais informações, vocês vão encontrar mais informações sobre, né? A gente vai só esperar passar a semana acadêmica, senão fica muita chuva de informações diferentes, e aí quando passar a semana acadêmica, a gente já vai começar a divulgar a arroba da Gibiteca também, tá aí. A gente vai começar a divulgar essa palestra, então vocês já estão convidadíssimos, tá bom? Então, para finalizar, e a palestra vai ser com o professor Elbert, que fez até aqui uma pergunta para a Andréia, que estava aqui junto com a gente.
Então, para finalizar, para encerrar, queria muito, mais uma vez, agradecer a Andréia. Andréia é um achado, um presente para a gente, que a gente conheceu aqui mesmo nessa dinâmica, né, do IFRJ e tudo mais. A gente quer agora a Andréia no nosso campus para sempre. E, Andréia, muito obrigada. A gente aprendeu muito nessa noite com você. E aquele conhecimento, né, que a gente vai destrinchando, vai aprendendo cada vez mais. A gente quer muito ter outras oportunidades de você com a gente, de ter você com a gente e aprender mais, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Não, foi brilhante. Muito obrigada mesmo. Também agradeço a presença de todos que estiveram aqui. E, para reforçar, as inscrições para a Semana Acadêmica, para as atividades da Semana Acadêmica ainda estão abertas, então a gente agora tem outra palestra, né, mais tarde, outras 2, aí vocês vejam se querem assistir, se gostam do tema. E também amanhã nós damos continuidade e encerramento também da nossa Semana Acadêmica. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agradeço, obrigada e boa noite para todos, tá? Gente, a Silvia está pedindo para a gente abrir a câmera para tirar uma foto. Ah, sim, é isso. Ótimo. Vamos abrir a câmera para tirar foto. A foto é importante. Cadê? Ué, gente, o Max virou Jorge? Ah, virou Max. Aliás. Silvia, seu microfone está fechado. A gente está... No 3, hein, gente? No 3. Pronto, tirei. Eu tirei várias, mas o pessoal estava com a câmera fechada, assim, eu acho que fica mais lindinho. Legal. Muito obrigada, gente. Boa noite. E, assim, você está falando de estar aí. Eu acho, assim, o acolhimento, assim, uma energia que eu acredito muito nisso, é importante. O trabalho que vocês tem uma seriedade muito grande, essa organização, vocês estão de parabéns mesmo, entendeu? E eu já sigo todos vocês, a rede, não pessoal, porque na intimidade, mas o trabalho de vocês é lindo, muito grande, e eu estou cada dia aprendo muito com vocês. E eu acho assim, a gente está aqui nessa vida para aprender, passar o que a gente sabe e está sempre renovando os momentos. Tá bom? Um beijão para todos vocês e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um prazer, pessoal. Tchau. Tchau, André. Beijo, obrigado. Boa noite. Tchau. Beijo, até. Tchau. Tchau. Tchau, Eu vou parar a gravação. Tchau.